E aí, povo de Deus? Som. Estão me ouvindo? Povo de Deus, está me ouvindo? Sim ou não? Paz de Deus, paz de Deus. Cadê a turma? Estão aí, não? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aí. Som. Tá bom? Vocês conseguem ouvir, não? Beleza, né? Deixa eu compartilhar com a turma aqui, peraí. Bênção de Deus. Acho que a irmã Mara chegou aí. Cadê o povo de Deus? Estão aí, não? Vamos lá, estou compartilhando aqui com o pessoal. Avisando que a gente está no ar, tá bom? Tudo beleza? Estão compartilhando aí com a turma. Cadê o povo no chat? Manda um joinha aí. Glória a Deus. Eu vou colocar um hino aqui para dar uma animada, né? Tá muito borocochô. Salvação ao Altíssimo. Aí sim, hein? Cadê o povo de Deus? Paz de Deus com todos. Deus que abençoe grandemente. Tá avisando a turma aí que nós estamos no ar?
Todo mundo aí? Daqui a pouco a gente começa, tá? Deus que abençoe grandemente. Estão compartilhando aí a live? Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha se vocês estiverem me ouvindo bem. Eu estou usando esse microfone aqui e posso usar o outro se precisar. Toda nossa vida a quem louvai ao Criador. Fica melhor. Toda nossa vida aqui tem vida, hein? Congregação dos justos, louvai ao Deus vivente. Todo mundo bem? O link da live no grupo do Zap, qual grupo? Qual dos grupos? Ah, do Hora que Melhora, né? Se esqueci, peraí. Bem lembrado. Oração.
já dei, Jesus. Beleza. E aí, Marquito? Curto hoje, hein, Marquinho? Tamo junto. Lá, lá. Tinha um cabo bem maior que esse aqui, mas eu vou ver. Consagra-te a Cristo de todo o coração, pois tens Porto Ferreira, deixa eu saudando vocês aqui. A irmã Vânia Sequinar já está surtando, vocês não respondem nem amém. Cheia de paz, vamos lá. Saudação para a irmã Aline, para a irmã Rosa, para o irmão Guilherme, irmã Maria Nete, irmã Pati Oliver, Miriam Felipe, Sara Maria, Cléo Queiroz, Vera Campos, Maria Nete, já saudei, Dalva Almeida, Vânia Sequinar, Cirlei Aparecida, deixa eu ver, a irmã Vânia tá surtadinha, vamos dar um Lexotan para ela. Marlene Marques, deixa eu ver quem mais, Nana Ju, tem uma turma aqui, Cleusa Aparecida, Cléo Queiroz, Lucimar Oliveira, Marquinho Lourenço, Roberto Silva, Michele, Josi, Acenir Andrade, Cléo Queiroz, Suzana Ramos, Marlene Marques, a Cirlei já saudei, Caio Igor, Schmidt, quando virar no carrão, dá uns glória a Deus, tem que ir mesmo, irmão Caio, Deus vai preparar, loguinho, irmão Jean é um santo de Deus, né? Gente boa demais, santo Deus. Esperando a turma chegar aí pra gente começar, tá? Vamos fazer uma oração a Deus, vamos ver como é que Deus guia nós aqui. Compartilharam com a turma já? Avisou ao povo? Irmã Gleice, paz de Deus, irmã Gleice. Deus que abençoe. Irmão Roberto Silva. Gente, eu estou esperando a turma entrar para eu contar para vocês o que Deus fez com a história dos livros da Hora da Bênção. Lembra que eu falei na segunda-feira? A história da gente cobrir a igrejinha de Itapirapuã Paulista? Vou contar para vocês o que Deus fez hoje de manhã. Mas deixa a turma entrar aí, peraí. Irmã Maria, mãe da Gleice, um beijo, paz de Deus, Deus que abençoe. Irmã Aline é de Aracaju. Aracaju é a cidade que é o sonho, é no estado que é o sonho de todo Gurgel. Sergipe. Ruim, né? Piada ruim, né? Teu sangue, ó Senhor. O livro da Hora da Bênção, irmão Roberto, tá na descrição desse vídeo aqui, da live. Dá uma atualizar aí na live, você vai ver o link lá no Mercado Livre. Isso aqui, ó. Não sei porque a imagem fica invertida, mas é assim que é. Olha aqui, ó. E aí, vamos orar então? Para a gente começar? Pessoas.
Aqui é um salão de reunião da igreja, onde a gente faz algumas reuniões do ministério. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, as cadeirinhas, aquela escada ali é onde desce para ir para a igreja. Olha lá uns instrumentos ali dos músicos. Aqui tem um armarinho, ó, que a gente guarda treco. Olha o matão que é aqui, ó, do lado da igreja. Aqui é a frente da igreja, onde está os extintores ali. Essa parede aqui é onde dá para o público. Isso aqui, na verdade, é uma galeria. Só está fechado, entendeu? Para quando eu precisar abrir. Meu sangue, ó Senhor. É, tem um jardinzão aqui, ó. Uma mata. É que a câmera não alcança, senão ia mostrar mais para vocês. O cabo dela é curto. Depois eu vou fazer uma live com o celular e mostro ela lá dentro para vocês. Bom, vamos orar enquanto a turma vai chegando? Pode ser? Manda um joinha aí se a gente já pode orar. Já avisou todo mundo que era para avisar? Já? A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu. Lá, já começou o Marquinhos com patifaria. Falar para não cantar. Ah, tá louco, viu? Eu sou perseguido por esses obreiros. Não aguento, não aguento. Só Deus na minha vida. É assim que eles fazem, tu. Deixa eu achar os memes aqui, pra vocês verem os memes que ele faz comigo. Que ele e essa turma aí. Vocês querem ver? Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha. Os memes que eles fazem comigo. Tem cabimento? É ele. Esse Marco Lourenço aí, ó. Essa turma aí. Olha. Maxwell é outro também, viu? Vocês podem. Maxwell é outro. Olha, até apagou. O trem até não fica bom. Sei lá. Brincadeira? Sou perseguido, gente. Vocês não sabem. É eles que faz. Essa turma aí. Tô vendo quanto vocês me amam. Se não gostassem, então. Bom. Vamos orar? Depois a gente vai. Irmã Elaine, pode vir congregar, viu? Tô esperando. Chama o Rogério e vem congregar. Vamos orar? Vamos orar a Deus? Apresentar todo mundo na mão de Deus. Pedir o Senhor que nos abençoe e que nos dê mais uma tarde de paz, né, na sua presença, que tudo corra bem. Enfim, que essa live seja para edificação. A gente brinca, tudo, mas a nossa intenção é levar um pouquinho de alegria para vocês aí. Vamos orar a Deus? Vamos orar? Acompanhe aí na comunhão, tá bom? Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos, Senhor, em oração na tarde desse dia, junto dos meus irmãos, dos meus amigos, que numa só fé e numa só comunhão, temos procurado adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quantas vezes, Senhor, nos vemos sem forças, nos vemos sem coragem de continuar a nossa jornada.
Quantas vezes, ó Deus, falta em nós fé, falta em nós esperança, falta em nós confiança na Tua palavra, pois as lutas têm sido muito grandes, as guerras têm se levantado, Senhor, com furor contra nós. E muitas vezes nos sentimos desamparados, sozinhos, desassistidos, mas nós reconhecemos, ó Deus, que tudo isso é incredulidade nossa, é fraqueza nossa, porque se nós crescemos em Ti, nós temos certeza que todos esses medos, esses anseios e essas preocupações passariam. Deus, queremos entregar nas Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, e Te pedir, Senhor, que ministre em nós a Tua santa vontade, que faça de nós vasos de honra na Tua presença, que nos ensine a melhor Te servir, que nos ensine a melhor fazer a Tua vontade, que faça, Senhor, com que a Tua palavra seja entranhada, seja impressa nos nossos corações, na nossa personalidade. Ó Deus, quantas coisas difíceis nós temos passado, quantos levantes do adversário, enfermidades, guerras, lutas das mais diversas. E nos falta tempo para orar, nos falta, na verdade, paciência, concentração, para que possamos estar mais e mais em oração diante de Ti. Faz, Senhor, de nós vasos de honra na Tua presença. Faz de nós instrumentos da Tua vontade na terra. Faz, Senhor, com que sejamos vasos cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios também do Teu poder. Senhor, queremos orar juntos pelas famílias, pelos casais, pelos que estão enfrentando, ó Deus, dificuldades nos seus casamentos, passando, Senhor, guerras, lutas, tribulações, divórcios, Senhor, separações, que tanta tristeza traz à família, traz aos amigos, traz à igreja. Senhor, aquieta os corações por amor do Teu nome, aquieta os espíritos, ó Deus, para que nada de ruim venha acontecer na nossa casa e na nossa família também. Senhor eterno, toma nas Tuas mãos os nossos filhos. A minha filha mesmo, Senhor, saiu para trabalhar ainda agora. Guarda ela, por amor do Teu nome. E abençoa que o dia dela seja produtivo também. Quantos dos meus irmãos, das minhas irmãs, têm pedido oração, Senhor, porque estão desempregados. Um homem sem seu trabalho, a mulher sem seu trabalho, ela perde a referência, Senhor. Alguns perdem até o amor próprio. Faze-nos compreender que é uma fase, mas que é transitória, que vai passar. Firma o nosso coração em Ti, Senhor, para que nós não venhamos sair da Tua presença, não venhamos abrir mão de crer na Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que tudo pode, visita, Senhor, os hospitais, as clínicas de recuperação, Senhor eterno, os que estão acamados nas suas casas, em convalescência. Quantos e quantos perderam as suas vidas por ocasião desta pandemia, dessa enfermidade da Covid-19. Ainda essa semana, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, recebemos uma boa notícia, que um grande número dessas vacinas chegam no começo de outubro aqui no nosso estado. Ó Deus, que tudo pode. Vem, Senhor, libertar esse Teu povo. Todos nós aprendemos muito, Senhor, com essa enfermidade, com essa lição que a vida nos está dando. Quero crer, Senhor, que o nosso coração estará mais dilatado para Ti, que nós seremos pessoas melhores, ó Deus, na nossa maneira de agir, no nosso falar e no nosso proceder também. Senhor, quero orar pela Tua obra nos 4 cantos da terra, pela nossa irmandade aqui do Alphaville, que tem aumentado bastante em quantidade. Graças nós Te damos, ó Deus, porque é cumprimento da Tua palavra. Tu dissestes que ia encher esta casa de oração do Teu povo, e nós estamos vendo a Tua palavra cumprir. Graças a Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira. Agora coloque em nós um espírito pacífico, um espírito de amor, de união, para receber bem todo o Teu povo. Oramos, Senhor, pelos nossos obreiros, oramos, Senhor, pelo ministério aqui desta congregação, e pela nossa irmandade espalhada por todo esse Brasil e fora dele também.
Ó Senhor, derrama sobre nós mais e mais o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua graça, a tua infinita misericórdia, e que nós sejamos, Senhor, um espelho que reflete a tua imagem, que reflete a tua graça e o teu poder em nós. Traze-nos um trechinho da tua santa palavra e fala com o teu povo, ó Senhor. Graça te damos também pela obra bonita que tu fizeste ali com a congregação de Itapirapuã Paulista. Estamos vendo o teu operar, Senhor. Estamos vendo o teu trabalhar na nossa vida. Isso não é outra coisa senão a mão de Deus em nosso favor. Nos ajuda, nos guia por amor do teu santo nome. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui as fotos da igreja. De Itapirapuã Paulista. Ó, isso aqui é ela por dentro, ó. Dá para vocês verem? Sendo construída. Ó. A frente dela. Olha lá. Olha que lindinha. Legal, né? Conseguem ver? Assim é melhor? Haja paz desde o céu. Haja paz sobre o povo de Deus. Ela tem uma entrada aqui, ó, aqui é a frente, tá vendo? Aqui é a lateral, ela tem... É uma esquina, se eu não me engano. Ó, por dentro. Grandinha, né? Aqui no fundo, assim, vai ser o púlpito. É, a irmã Bruno ajudaria a colocar fotos melhores, sem dúvida. Vocês também, viu? Vocês reclamam de tudo que eu faço. Tá louco, velho. Legal, né? Então eu vou contar para vocês o que Deus fez no dia de hoje. Os fiéis vão a Cristo seguir. Deixa eu ver se tem foto da igreja de Sorocaba para vocês verem. Lá, lá, lá. Ah, não tem? Cadê as fotos da igreja de Sorocaba? Alguém tem? Deixa eu falar com o Everaldo. Veraldo, paz Deus, tudo bem? Eu tô ao vivo aqui na live com a turma. Manda para mim umas fotos da igreja de Sorocaba para mostrar para eles. Ainda que o mundo... Achei. Ó, essa aqui é a maquete dela pronta. Ó. Essa é de Sorocaba. Ela é bem grandona, tem galeria e tal. Deixa eu mostrar ela sendo construída agora. Ó que linda. Essa aqui é a lateral dela. Sei lá. Ó que grandona. A frente. Essa câmera é doida, ela fica... Olha lá. Hoje a gente faz culto aqui, embaixo dela. Bem perto da tela, tá bom. A TV Miramar, lá em Moçambique, tá ao vivo. Legal, né?
A Cristo exaltamos, pois nos leva para Deus. Tiralzinho da turma do CCB, senão já que eles processam a gente. Que farta que faz o Bruno, né, turma? A minha igreja é aqui. Essa aqui, o Alphaville. Deixa eu ver se eu acho uma foto do Alphaville. Onde que tem foto do Alphaville, Marquito? Ó, essa é minha comum congregação. Oxi. Ó, é o Arfa. Minha igreja, ó. Deixa eu ver se tem uma interna dela. Olha ela de noite, que bonitinha. Vamos ver. Agora tem uma dela de por dentro aqui, deixa eu ver. Ó. Essa é minha comum congregação. Aqui é da onde é feito os cultos, ó. Tem até uma turma ligando aqui. Tá vendo? Não dá para ver direito, mas depois eu ponho nos grupos. Ok? Bom, vamos falar de Itapevi à tarde, eu não sei se tem culto, não. Só tem domingo às 18h30. Deixa eu falar para vocês o que aconteceu de Itapirapuã Paulista. Então, você viram que a gente fez aquela eu falei com vocês, para a gente vender os livros da Hora da Bênção, tal, para ajudar, para fazer o telhado da igrejinha, lembra? No domingo à noite, eu tinha anunciado isso aqui no culto também, se eu não me engano, ou na terça tarde, não lembro. Acho que foi no domingo à noite. Eu cheguei no Mato Grosso do Sul, e aí à noite eu atendi o culto aqui. E falei para a Irmandade dessa necessidade e tal, do que a gente estava fazendo. Quando foi hoje de manhã, uma nossa irmã daqui me ligou e falou que tinha feito um propósito com Deus, pedido a Deus uma resposta, que ela queria, tinha alguma coisa dela para resolver, e que se Deus assim fizesse, ela ia ajudar no telhado da igreja, que custa os R$5.000. Mas ela me ligou agora de manhã, irmãos, ela doou o telhado da igreja inteirinho. Glória a Deus. Os R$5.000 que a gente precisava para mandar lá para Itapirapuã Paulista. Então, a venda dos livros continuam, só que agora a gente vai usar o dinheiro para pôr o piso. E assim, conforme Deus for preparando. Porque a obra que Deus fez foi muito grande, muito grande. Nós estamos assim, abismados, estamos todos muito felizes. O Montônio está numa alegria só, que é o ancião de lá, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, vocês veem que quando o propósito da gente é bom, faz de coração sincero, o Senhor abençoa, ele confirma, porque Deus é um Deus de justiça, é um Deus de verdade. Eu estou muito feliz pelo que Deus fez por nós, e eu tenho certeza que coisas maiores ainda o Senhor vai fazer. Então, era para poder falar isso para vocês, que Deus preparou o telhado já da igreja, eles estão numa alegria que vocês não têm noção. Deus é muito bom, muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pôr um áudio que o irmão Antônio, que é um ancião de lá, me mandou. Você quer ver? Ah, o Marquinhos mandou outra foto aqui do Alphaville, ó. Encerramento de um culto, ó. A turma de mãos levantadas, ó. Olha lá. Pessoal aqui do Alphaville. Obrigado, Marquito. Irmão Antônio mandou pra gente, me mandou um áudio, que só vocês ouvindo, pra vocês verem que coisa bonita. Eu não sei se é esse aqui.
Vamos ver se dá para vocês ouvirem. Peraí. Digo, alabassa, labai, ali, ala, caleai, ali, alucira, laborear. Aleluia. Em nome da Irmandade de Itapirapuã Paulista, quero agradecer mais uma vez e pedir para o irmão que agradeça também essa irmã que com bom grato de coração tem estendido a mão para aquela irmandade daquela localidade, irmãos. Hoje foi um motivo de muita alegria, não só para mim, como ancião responsável para aquela irmandade, mas principalmente para a irmandade lá, que receberam a notícia com choro de alegria, a nossa irmã Berenice de lá. Tem sempre que entrar alguém, né? Peraí. Ela falou. Desculpa. Falou que ontem ela teve um sonho. Olha só. Que ela via a igreja sendo coberta lá. E Deus falou para ela que hoje estava vindo uma notícia de uma grande bênção para aquela cidade. Então, irmão, é Deus purinho. É o amor que o irmão tem para com a obra de Deus da CCA, sem exceção. O carinho que o irmão tem, a dedicação, o amor pela obra de Deus. Então, Deus multiplique em bênção na sua vida, na vida dessa irmã, da irmandade daí também, em geral. Alabaçalaia, alabaçalaia. Glória a Deus. Aleluia, meu rei. Bonito de ver, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Antônio é um santo de Deus e a gente também se emociona, né, de falar. É isso aí. Vamos lá, vamos para a palavra, né? Glória a Deus. Então era só para dar uma satisfação para vocês e dizer que o propósito continua. Na descrição do vídeo aí tá o link para poder comprar o livro. E agora vamos para o piso e vamos para onde Deus preparar. Eu já peguei um monte de livros aqui. Já começaram a chegar algumas encomendas. Obrigado pelo Mercado Livre, é baratinho. E vai ser toda essa renda destinada para aquela congregação ali de Itapirapuã Paulista, certo? Muito bem. A palavra que Deus pôs no meu coração está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Todos vocês já conhecem as que fala sobre o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Tudo que retrata essa palavra vocês também já se lembram, que é de quando ele foi levado à casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo as suas obras, e o vaso de barro se quebrou, e tudo aquilo que a gente já sabe. Deixa eu só mudar, irmãos, assim vai ficar melhor. Senão só fica ruim para vocês. Então, o Senhor levou o profeta até lá, para que ele visse a obra sendo feita, o vaso sendo feito, e depois o vaso acabou que se quebrou. E ele perguntou, e aí, o que vai acontecer agora com esse vaso? Vai ficar quebrado? Qual é que é? E ele, por insegurança, talvez por incredulidade, falou, Senhor, tu sabe, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E isso acontece muito com a gente. Numa grande parte das vezes, a nossa libertação está na nossa própria boca, está no nosso crer, no nosso se entregar diante da presença de Deus. Eu quero te convidar essa tarde, se você achar que deve, a reclamar menos, a se queixar menos sobre os problemas da tua vida, sobre as dúvidas que você tem, e buscar
incessantemente em você motivos para crer, para estar na presença do Senhor, orando, clamando, buscando entendimento das coisas de Deus, buscando sabedoria. Não é fácil, irmãos. A gente fala daqui, né, das lives aqui, tudo parece um mundo encantado, né? Tudo dá certo na teoria. E a gente sabe que na prática não é assim. A gente sabe que na prática, como diz o ditado aí, o filho chora e a mãe não vê. Então nós não queremos passar para vocês uma fé impossível, uma fé que não funciona, uma fé que nem sequer existe, né? Que ela só é idealizada, mas na hora do pega, na hora do vamos ver, a coisa é diferente. Não é isso. Não é isso que está no nosso coração. O que está no nosso coração, passar para os irmãos, é dizer que assim como nós, ou assim como vocês, nós temos um monte de medo, temos um monte de preocupações, um monte de incertezas que rondam a nossa vida, que permeiam o nosso dia a dia, e que nós vamos tentando, ao longo da nossa existência, da nossa subsistência, da nossa vida aqui, se livrar desses males. Buscamos motivos para crer, buscamos motivos para nos alegrar, motivos para estar na presença de Deus. Haja visto que há vários motivos, talvez, para não estar, né? Como eu disse, os nossos medos, as nossas preocupações, problema na igreja, problema na família e tantos outros problemas que vêm para nós. Lembre-se, você é um vaso em plena fabricação. Você não é um vaso terminado. Você é um vaso que está sendo modelado. E é evidente, quando eu falo você, falo de mim também. Você é um vaso que nós somos, portanto, vasos em construção. Vasos em plena evolução, em crescimento, em graça, em derramamento da unção de Deus, da glória de Deus sobre nós. Talvez essa tarde você olhe para você mesmo e diga: Senhor, eu não sei onde eu vou parar desse jeito. Eu não sei onde eu vou chegar desse jeito, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa incerteza, eu não aguento mais essa dúvida, eu não aguento mais esse medo. Saiba que o Senhor manda te dizer que Ele conhece os teus medos. Ele conhece as tuas preocupações. Ele conhece os teus anseios. E Ele vem te dizer essa tarde: você é um vaso na minha mão. Glória ao nome do Senhor. E como um bom vaso que você está sendo preparado, você está sendo adornado, adornada, para que seja colocado em ti, em mim, em nós, uma porção maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Algo que você ainda não viveu, algo que você ainda não viu, que você sequer passou, que você nem imaginou, mas é um processo, demora, dói. Imagina a modelagem, se a argila fosse um ser vivo, quantos ais ela não diria, né? Amassando, socando, sovando, depois põe na roda, ela fica tonta se fosse um ser vivo. Depois torna-se um objeto inanimado, ou seja, que não tem vida, mas todo esse processo feito com um objeto é feito com um ser, em um ser. Nós somos esse ser. Então, em nome do Senhor dos Exércitos, que essa tarde você tenha absoluta certeza e convicção de que a tua vida está na mão do Senhor. Bendito seja Deus, de que tua vida está na mão de Deus. E que por maiores que sejam os intempéries que você tem enfrentado, por maiores que sejam as lutas, as guerras que o inferno tem levantado contra você para tirar, para desgraçar a sua vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O Senhor manda te dizer: todas as vezes que o inferno se levantar contra você, ele vai cair no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Imaginemos a frustração do oleiro que está com o vaso, então, praticamente pronto, e aquele vaso cai no chão, se quebra, e todo o seu trabalho, aparentemente ou efetivamente,
foi jogado fora, porque quebrou. Mas tem um porém. De um limão a gente faz uma limonada. Dos males, a gente espera sempre o menor dos males. E é isso que o Senhor quer pôr no nosso coração. O vaso podia estar seco já queimado no forno, já pronto. Aí era um vaso perdido, com certeza. Certeza absoluta que era um vaso sem solução, sem proveito nenhum. Mas a argila ainda estava verde, ainda estava mole, ainda estava fresca. O que significa isso para nós, na nossa vida terrena, como vasos que somos? Ele só é terminado depois da morte. Morreu, foi no forno, não tem mais o que fazer. Você está vivo, meu irmão. Você está viva, minha irmã. Por mais que tenham acontecido coisas na tua vida, pecados, problemas, guerras, lutas, levantes do adversário contra a tua vida, acima de tudo você está vivo. Está desempregado, mas está vivo. Está com problema na família? Está vivo. Está passando uma prova, está passando uma enfermidade, mas está vivo. Glória ao nome do Senhor. Então Deus quer pôr na nossa mente, incutir aqui nesse cabeção nosso, essa consciência de que enquanto há vida, há esperança. De que enquanto nós estivermos na presença de Deus, haverá motivos para a gente glorificar o Senhor. Irmão, irmã, não desanima. Não deixa o mal tomar conta da tua vida. Não deixa o medo, as ansiedades, o pessimismo, enfim, tantos outros sentimentos que vêm na nossa vida. Não deixe essas coisas tirarem você da presença do teu Deus. Nem desistir dos teus sonhos, nem parar de crer na santa palavra do Senhor. Palavra essa que vem com vida essa tarde, vem com poder, vem com unção, dizer você é um vaso na minha mão, e vaso na minha mão, eu faço o que eu quero dele. E Deus manda te dizer, eu vou te encher da minha glória. Eu vou te encher da minha presença. Vou te encher de coisas boas e maravilhosas, que farão de você um vaso de honra na presença de Deus. Então não se preocupe com absolutamente nada. Lembre-se, enquanto houver vida, haverá esperança na tua vida. Eu vou colocar para vocês aqui um louvor bonito, chama Cana Trilhada. É lindo demais. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vamos ver se dá certo, vamos ver. Espera aí. Há momentos tão difíceis, não consegue acreditar. Parece que Deus não existe, é tão difícil de suportar. Nada ainda está perdido. Deus testa a nossa fé, Ele prova para o inimigo o quanto ama você. À espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu. Se ainda respira, é porque não morreu. Se ainda fumega, é porque não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. As tuas causas jamais serão difíceis. Quantas obras Deus te fez. Deus não conhece a palavra impossível, só conhece o fundamento da fé. E nada ainda está perdido. Deus
testa a nossa fé. Ele prova para o inimigo o quanto ama você. A espera de um milagre é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu. Se ainda respira é porque não morreu. Se ainda fumega é porque não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. A espera de um milagre. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu. Se ainda respira é porque não morreu. Se ainda fumega é porque não se apagou. A trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. Legal, né? Glória a Deus, glória a Deus. Qual que é aquele outro hino avulso que a mocidade de Cascavel canta, turma? Eu até coloquei esses dias aqui no culto para vocês ouvirem. Como é que é o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cidade de Cascavel. Tem ele aqui. Ninguém é mais feliz que nós. Querem ouvir? Querem ouvir? Antes de encerrar a live? Querem não? Quem quiser, manda um joinha, vai, vamos ver. Eu coloco para vocês ouvirem antes da gente encerrar a live. Pois a fé que você não perdeu, ainda respira porque não morreu. Vamos lá. Esse aqui é da mocidade de Cascavel, ó. Ninguém é mais feliz que nós. Deixa eu ver se vai dar certo, se não vai aparecer comercial aqui. Não. Os anos passem até mesmo, a distância você vai e ficarão dentro de mim. Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que levantou enfim. Comece a vendermos ser valentes, e na guerra de repente jamais vamos recuar. Sentimos de uma força onipotente, esse Deus onisciente, certamente nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer tocar o fim na sua voz e cantar como cantamos, mais sentir o que sentimos, e por isso estamos juntos, buscando outro lugar. Sei que a saudade um dia vai me visitar. Ouça a ilusão do mundo verdadeiro. Perseguido, desprezado, lembrarei ao teu lado. De sorrir ao viver o lado de cantar. Seja humilde, nunca toque essa riqueza. Não te esqueça que a beleza verdadeira interior. Embora muitos não te compreendam, e o que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender. Precisando em qualquer outra cidade, levaremos a maldade o que Deus nos ensinou.
dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer cantar ouvindo a sua voz. E cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos, nesse santo outro lugar. Sei a saudade, um dia vai me visitar. Ouça a ilusão, o mundo vira derrubar. Perseguido, desprezado, lembrarei que ao teu lado se sorriu o dom divino, ato de cantar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer cantar ouvindo a sua voz. E cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos, precisando procurar. Sei que a saudade um dia vai me visitar. Ouça a emoção do mundo vir pra derrubar. Perseguido ou desprezado, lembrarei que ao teu lado descobri um dom divino, ato de cantar. É isso aí, turminha. Missão cumprida. Então, mais uma tarde a gente esteve junto aqui, glorificando o Senhor. Obrigado. Obrigado pela paciência de vocês aí, pelo carinho. Desejo de todo o coração que Deus continue abençoando a nossa irmandade. Vocês também continuem orando por nós, que não tem sido fácil a nossa missão. Deus sabe do que a gente tem passado para levar a palavra até vocês aí, de alguma forma, não que haja em nós nenhuma pretensão de ser melhor do que quem quer que seja, mas o nosso desejo é de compartilhar o amor de Deus com vocês, tá bom? Deixa eu lembrar vocês que daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto aqui na congregação do Alphaville, aqui nessa igreja, às 8 da noite. Estamos esperando vocês presencialmente e também através da live. Ele vai ser transmitido ao vivo para vocês aqui nesse mesmo canal, tá bom? Inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda a curtir. Na descrição do vídeo está o link para comprar o livro da Hora da Bênção, e aqui também a gente tem colocado, estou colocando para vocês nos comentários, ó, o link para vocês comprarem o livro da Hora da Bênção, ok? A gente se vê no culto às 20 horas. Paz e Deus, então. Deus que abençoe grandemente. Oreis por nós. Nós estamos fazendo o mesmo por vocês. Fiquem bem. Paz e Deus.